Desvendando os axiomas de Zurique, navegando com sabedoria no mundo financeiro. Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos a um mergulho profundo no mundo dos investimentos, estratégias e lições atemporais. É um prazer tê-los aqui neste audiobook, intitulado A Decifrando os Axiomas de Zurique e Lições Intemporais para o Sucesso Financeiro. Sou eu, o narrador, e estou emocionado por ser seu guia nessa jornada de aprendizado enriquecedor. Hoje, trazemos à sua atenção uma joia literária, o livro Os Axiomas de Zurique, escrito por Max Gunter. Este audiobook é uma exploração profunda e envolvente dos princípios fundamentais desse livro, que tem resistido ao teste do tempo e continua a oferecer orientações valiosas para os investidores modernos. No decorrer deste audiobook, vamos desvendar os axiomas que formam a base da filosofia apresentada por Max Gunter. Vamos entender como esses princípios, forjados nas salas de reuniões da cidade suíça de Zurique, podem ser aplicados em nosso cenário financeiro atual, repleto de desafios e oportunidades. Durante essa jornada, exploraremos cada axioma com profundidade, analisando suas implicações e aprendendo com exemplos práticos. Mais do que apenas teoria, nosso objetivo é oferecer insights concretos e práticos que você pode incorporar em suas próprias decisões financeiras. Nossas discussões vão além da teoria e nos conduzem ao coração da ação e da tomada de decisões informadas. Ao final deste audiobook, esperamos que você saia com uma compreensão mais profunda dos princípios que moldam o sucesso financeiro, inspirados pelos axiomas de Zurique. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de sabedoria, estratégia e insights valiosos. Vamos explorar como essas lições do passado podem guiar nossos passos em direção a um futuro financeiro mais seguro e bem-sucedido. Obrigado por se juntarem a nós nessa emocionante exploração. Capítulo 1 – Descobrindo os Axiomas. Bem-vindos ao capítulo 1 deste audiobook, onde desvendaremos os mistérios por trás dos fascinantes axiomas de Zurique. Preparados para explorar os princípios que sustentam essa filosofia de investimento tão única e atemporal? Bem-vindos ao capítulo 1 deste audiobook, onde desvendaremos os mistérios por trás dos fascinantes axiomas de Zurique. Preparados para explorar os princípios que sustentam essa filosofia de investimento tão única e atemporal? A magia por trás dos axiomas de Zurique reside na sua intemporalidade. Embora tenham sido concebidos em um contexto histórico específico, esses axiomas continuam ressoando nos dias de hoje. Eles transcendem eras e fronteiras, oferecendo princípios sólidos que podem orientar nossas decisões financeiras em qualquer período. Os axiomas são como faróis que nos conduzem em meio à turbulência dos mercados e das flutuações econômicas. Eles nos lembram que, embora as tecnologias e as tendências mudem, os princípios fundamentais por trás do sucesso financeiro permanecem constantes. Imagine-se sentado à mesa com os experientes banqueiros suíços, absorvendo suas histórias de sucesso e falha, suas lições duramente aprendidas e suas estratégias meticulosamente aperfeiçoadas. Esses banqueiros passaram por inúmeras situações de mercado, enfrentaram crises e navegaram por momentos de prosperidade. Eles acumularam uma riqueza de sabedoria que está encapsulada nesses axiomas. Ao estudar e aplicar esses princípios, estamos efetivamente acessando a sabedoria acumulada de gerações de investidores experientes. É como se estivéssemos tendo uma aula magistral dos mestres suíços do investimento, recebendo insights que moldaram suas abordagens vitoriosas. À medida que embarcamos nesta jornada pelos axiomas de Zurique, esteja preparado para absorver não apenas princípios, mas lições profundas que podem nos guiar com maestria nos desafios financeiros modernos. Continuaremos explorando cada axioma com profundidade,
desvendando suas implicações e aprendendo como aplicá-los com sabedoria em nossas próprias vidas. Capítulo 2. Axioma 1. O risco é sempre proporcional à recompensa. Bem-vindos ao capítulo 2, onde mergulharemos no intrigante primeiro axioma: o risco é sempre proporcional à recompensa. Este axioma, como uma bússola confiável, nos guiará pelos mares complexos do investimento, ajudando-nos a tomar decisões informadas e equilibradas. Imagine o axioma como uma balança meticulosa. Quando decidimos investir, enfrentamos riscos e esperamos recompensas. O axioma nos adverte que, na maioria das vezes, o tamanho do risco que estamos dispostos a assumir está diretamente ligado à magnitude da recompensa que buscamos. Isso não significa que o risco seja sempre negativo. Na verdade, o axioma nos lembra que o risco é uma ferramenta que pode ser usada com discernimento. Ele nos encoraja a avaliar cuidadosamente o potencial retorno de um investimento em relação ao risco associado a ele. Em outras palavras, antes de nos lançarmos em uma decisão, devemos entender se a recompensa esperada vale o risco que estamos assumindo. A avaliação de riscos e recompensas é uma arte que exige uma mente analítica e uma compreensão profunda dos detalhes. Investidores sábios estudam minuciosamente as perspectivas de retorno e as possíveis armadilhas de cada investimento. Eles pesam os benefícios potenciais em relação às possíveis perdas, sempre cientes de que a busca de altas recompensas pode implicar em riscos proporcionais. Para avaliar essa proporção, é essencial conduzir uma análise completa do investimento, considerando fatores como histórico de desempenho, perspectivas futuras, concorrência no mercado e condições econômicas. Apenas com uma visão clara desses elementos podemos tomar decisões embasadas. Imagine um investidor que está considerando a compra de ações de uma empresa emergente em um setor de alto crescimento. O potencial retorno é atrativo, mas a volatilidade do mercado é considerável. Nesse caso, o investidor deve avaliar cuidadosamente se o possível ganho justifica o risco envolvido. Outro exemplo é o investimento em títulos de renda fixa. Embora ofereçam recompensas mais modestas em comparação com ações, eles também apresentam riscos menores. Aqui, o investidor deve decidir se prefere assumir riscos limitados em troca de recompensas estáveis ou se busca maiores ganhos, aceitando um nível proporcionalmente maior de risco. Portanto, à medida que continuamos nossa jornada através dos axiomas de Zurique, mantenha este primeiro axioma em mente. Ele é como um farol que nos alerta a sempre avaliar se o que estamos arriscando vale o que esperamos ganhar. Investidores sábios compreendem que o equilíbrio entre risco e recompensa é a chave para a tomada de decisões sólidas e ponderadas. Capítulo 3. Axioma 2. Não jogue com o dinheiro que precisa. Bem-vindos ao capítulo 3, onde adentraremos o mundo do segundo axioma, um princípio que nos alerta sobre uma armadilha comum no mundo dos investimentos: não jogue com o dinheiro que precisa. Este axioma é um guia sensato, um lembrete crucial para manter nossas finanças sólidas e protegidas. Bem-vindos ao capítulo 3, onde adentraremos o mundo do segundo axioma, um princípio que nos alerta sobre uma armadilha comum no mundo dos investimentos: não jogue com o dinheiro que precisa. Este axioma é um guia sensato, um lembrete crucial para manter nossas finanças sólidas e protegidas. Misturar investimentos com dinheiro destinado a despesas cotidianas é como caminhar numa corda bamba sem rede de segurança. Quando nossas necessidades financeiras imediatas estão diretamente vinculadas a investimentos arriscados, qualquer revés nos mercados pode impactar drasticamente nosso bem-estar. Ao separar claramente nossos investimentos de nossas despesas essenciais, estamos criando uma barreira de proteção que nos permite enfrentar tempos difíceis com mais tranquilidade.
Imagine alguém que investiu todas as suas economias em um empreendimento arriscado, acreditando que colheria grandes recompensas. Infelizmente, o empreendimento não deu certo e o investidor não apenas perdeu sua poupança, mas também se encontrou em uma situação financeira precária, incapaz de pagar suas contas e atender às suas necessidades básicas. Outro exemplo é alguém que comprometeu seu fundo de emergência em investimentos de alto risco. Quando uma emergência inesperada surge, essa pessoa não tem recursos disponíveis para lidar com a situação, o que pode levar a mais problemas financeiros e emocionais. Essas histórias reforçam a importância de seguir o segundo axioma. Ele nos lembra que, ao separar claramente nossos investimentos de nossas despesas essenciais, estamos garantindo nossa segurança financeira e nossa capacidade de enfrentar imprevistos. Portanto, à medida que continuamos a desvendar os axiomas de Zurique, carregue consigo a sabedoria do segundo axioma. Lembre-se de que proteger nossas necessidades financeiras imediatas é uma estratégia sábia que nos permite perseguir oportunidades de investimento de forma mais segura e confiante. Capítulo 4, Axioma 3, Abrace o desconhecido. Olá novamente, caros ouvintes. No capítulo 4, exploraremos o terceiro axioma, uma joia preciosa que nos convida a adentrar territórios desconhecidos e a enfrentar o inexplorado. O axioma Abrace o desconhecido é como um convite para uma jornada de aprendizado contínuo e coragem inabalável. O mundo dos investimentos é uma terra de mistérios e incertezas. O terceiro axioma nos lembra que, para progredir, devemos estar dispostos a abraçar o desconhecido, a enfrentar o que não entendemos plenamente. É um lembrete de que o medo da incerteza não deve nos paralisar, mas sim nos motivar a buscar mais conhecimento e a adotar uma abordagem mais informada. Abrace o desconhecido não significa mergulhar de cabeça na escuridão. Pelo contrário, envolve uma exploração consciente e calculada. Os investidores podem adotar essa abordagem através da educação constante e da pesquisa diligente. Ao aprender sobre novos mercados, indústrias e oportunidades, começamos a iluminar as áreas de incerteza. Além disso, buscar orientação de especialistas, analisar tendências passadas e avaliar dados concretos são maneiras eficazes de abordar o desconhecido com mais segurança. A chave é encontrar o equilíbrio entre curiosidade e prudência, mantendo a mente aberta para novas possibilidades, mas também fundamentando nossas decisões em informações sólidas. Considere a ascensão das tecnologias blockchain e criptomoedas. Quando essas inovações surgiram, muitos as viram como o território desconhecido. No entanto, aqueles que decidiram abraçar o desconhecido, estudando as tecnologias e suas implicações, puderam aproveitar uma nova onda de oportunidades de investimento. Outro exemplo é o mercado de startups. Investir em startups é intrinsecamente incerto, mas investidores que abraçam essa incerteza com uma abordagem estratégica, avaliando os modelos de negócios, as equipes de gestão e as tendências de mercado, podem transformar o desconhecido em uma oportunidade de alto potencial. Portanto, à medida que seguimos nosso caminho pelos axiomas de Zurique, mantenhamos o terceiro axioma em mente. Ele é como uma tocha que nos guia pelo território inexplorado do investimento, lembrando-nos de que a incerteza pode ser uma oportunidade de crescimento e prosperidade. Capítulo 5, Axioma 4, Domine a arte de esperar. Estamos no capítulo 5, onde mergulharemos na sabedoria do quarto axioma, domine a arte de esperar. Este axioma é como uma poesia que nos lembra da beleza e do poder da paciência no mundo dos investimentos, uma qualidade que muitas vezes é esquecida em meio à agitação do mercado. Estamos no capítulo 5, onde mergulharemos na sabedoria do quarto axioma, domine a arte de esperar.
Este axioma é como uma poesia que nos lembra da beleza e do poder da paciência no mundo dos investimentos, uma qualidade que muitas vezes é esquecida em meio à agitação do mercado. Estamos no capítulo 5, onde mergulharemos na sabedoria do quarto axioma: domine a arte de esperar. Este axioma é como uma poesia que nos lembra da beleza e do poder da paciência no mundo dos investimentos, uma qualidade que muitas vezes é esquecida em meio à agitação do mercado. Resistir à pressão do momento exige força mental e disciplina. Uma estratégia eficaz é definir metas de investimento claras e um plano bem fundamentado. Quando temos um plano sólido em mãos, somos menos propensos a ser influenciados por movimentos de mercado de curto prazo. Outra estratégia é adotar uma mentalidade de investidor hibernante. Isso envolve fazer a pesquisa e tomar decisões cuidadosas, e depois deixar o investimento se desenvolver sem interferência constante. Essa abordagem permite que o tempo trabalhe a nosso favor, sem a tentação de tomar decisões impulsivas. Imagine alguém que investiu em ações de uma empresa promissora, mas que passou por períodos de volatilidade. Aqueles que dominam a arte de esperar não se deixarão levar pelos solavancos temporários. Eles compreendem que as oscilações são naturais e que a verdadeira recompensa vem com o tempo. Portanto, ao trilhar a jornada pelos axiomas de Zurique, leve consigo o ensinamento do quarto axioma. Lembre-se de que a paciência é uma força que transforma o tempo em um aliado, permitindo que nossos investimentos amadureçam e prosperem. Capítulo 6. Axioma 5. Ignore a opinião geral do mercado. Damos as boas-vindas ao capítulo 6, um capítulo que nos convida a mergulhar profundamente na essência do quinto axioma: ignore a opinião geral do mercado. Este axioma é como um farol que nos guia através das névoas da influência coletiva, nos lembrando da importância da independência de pensamento. O quinto axioma nos desafia a questionar e a não aceitar cegamente as opiniões predominantes. Enquanto muitos seguem a manada, este axioma nos convida a trilhar um caminho menos percorrido, a tomar decisões baseadas em nossa própria análise e discernimento. Ele nos lembra que a independência de pensamento é uma força que nos torna capazes de ver além das narrativas populares. O quinto axioma nos desafia a questionar e a não aceitar cegamente as opiniões predominantes. Enquanto muitos seguem a manada, este axioma nos convida a trilhar um caminho menos percorrido, a tomar decisões baseadas em nossa própria análise e discernimento. Ele nos lembra que a independência de pensamento é uma força que nos torna capazes de ver além das narrativas populares. Imagine um investidor que se recusou a seguir o consenso durante uma época de pânico no mercado. Enquanto outros vendiam freneticamente, ele manteve suas posições, confiante em sua análise sólida. Eventualmente, o mercado se estabilizou e suas ações se recuperaram, demonstrando que sua decisão de ignorar a opinião geral foi acertada. Outro exemplo é o caso de investidores que identificaram oportunidades ignoradas pelo mercado. Empresas que não estavam na lista de tendências populares foram investigadas cuidadosamente. Como resultado, investidores que ignoraram a opinião geral foram recompensados com retornos surpreendentes. Ao seguir o quinto axioma, muitos investidores conseguiram evitar armadilhas e aproveitar oportunidades únicas. Eles compreenderam que, ao ignorar a opinião geral, estavam abrindo caminho para um pensamento independente e perspicaz. Portanto, à medida que continuamos a explorar os axiomas de Zurique, carregue consigo a lição do quinto axioma. Lembre-se de que a verdadeira sabedoria reside na capacidade de questionar, analisar e agir com base em sua própria compreensão, independentemente das tendências momentâneas do mercado. Capítulo 7, Axioma 6. Seja confiante, mesmo que não tenha certeza. Estamos no capítulo 7, um capítulo de força e convicção,
onde exploramos o sexto axioma: seja confiante, mesmo que não tenha certeza. Este axioma é como um escudo que nos protege contra as dúvidas que podem minar nossas decisões de investimento. O sexto axioma nos lembra que a confiança não depende da certeza absoluta. Muitas vezes, a incerteza permeia o mundo dos investimentos. No entanto, a confiança em nossas análises, em nossas pesquisas e em nosso julgamento nos permite agir, mesmo quando não temos todas as respostas. É como um lembrete de que a autoconfiança é uma força que nos capacita a enfrentar o desconhecido com coragem. O sexto axioma nos lembra que a confiança não depende da certeza absoluta. Muitas vezes, a incerteza permeia o mundo dos investimentos. No entanto, a confiança em nossas análises, em nossas pesquisas e em nosso julgamento nos permite agir, mesmo quando não temos todas as respostas. É como um lembrete de que a autoconfiança é uma força que nos capacita a enfrentar o desconhecido com coragem. Imagine um investidor que, após pesquisas minuciosas, viu o potencial em uma empresa que muitos consideravam duvidosa. Embora a dúvida pairasse, ele confiava em sua análise e investiu. Com o tempo, a empresa revelou seu potencial e suas ações valorizaram significativamente. Sua confiança superou a dúvida e foi recompensada. Outro exemplo é o investidor que confiava em uma nova tendência de mercado, mesmo quando outros estavam céticos. Ele decidiu investir em tecnologias emergentes, e apesar das incertezas iniciais, sua convicção se mostrou acertada quando essas tecnologias transformaram indústrias inteiras. Esses casos reforçam o poder da autoconfiança e como ela pode levar a resultados positivos. Aqueles que adotam o sexto axioma não se deixam abalar por dúvidas momentâneas. Eles confiam em suas análises e acreditam em suas escolhas, mantendo-se firmes mesmo em meio à incerteza. À medida que continuamos nossa exploração dos axiomas de Zurique, carregue consigo o ensinamento do sexto axioma. Lembre-se de que a confiança é uma ferramenta poderosa que nos permite agir, mesmo quando as respostas não estão claras. Acredite em suas análises e em suas convicções, e você estará trilhando um caminho de determinação e sucesso. Capítulo 8, Axioma 7, antecipe antes de comemorar. Damos as boas-vindas ao capítulo 8, um capítulo de vigilância e cautela, onde desvendaremos o sétimo axioma, antecipe antes de comemorar. Este axioma é como um farol que ilumina o caminho das celebrações prudentes, lembrando-nos da importância de considerar todas as possibilidades antes de nos entregarmos ao triunfo. O sétimo axioma nos lembra que comemorar prematuramente pode ser perigoso. Ele nos convida a ser prudentes e considerar todos os cenários possíveis antes de celebrar uma vitória. Enquanto a euforia é natural após um sucesso, a prudência nos aconselha a não nos deixarmos cegar por ela e a manter os olhos abertos para eventuais desafios. Antecipar desafios não é um sinal de pessimismo, mas sim de preparação. Ao considerar possíveis obstáculos, estamos construindo uma rede de segurança para nossas conquistas. Investidores prudentes não apenas celebram o sucesso, mas também fazem um balanço realista das circunstâncias que podem influenciar a trajetória futura. Imagine um investidor que, após um aumento nas ações de uma empresa, celebra o aumento de sua riqueza e decide gastar consideravelmente. No entanto, em breve, a empresa enfrenta um revés inesperado e as ações caem drasticamente, resultando em perdas substanciais. A celebração prematura impediu que ele antecipasse os riscos potenciais. Outro exemplo é o investidor que, ao ver ganhos significativos em um mercado volátil, decide alavancar seus investimentos para aproveitar ao máximo. No entanto, quando o mercado se volta contra ele, as perdas são amplificadas e a celebração inicial se transforma em arrependimento.
Esses exemplos ilustram a importância de antecipar antes de comemorar. Investidores sábios entendem que a jornada é repleta de altos e baixos, e que a prudência é uma aliada constante. Portanto, à medida que seguimos nossa exploração pelos axiomas de Zurique, levemos conosco a lição do 7º axioma. Lembre-se de que a prudência é a chave para celebrar de maneira consciente, considerando as nuances do cenário e evitando armadilhas que possam acompanhar a celebração prematura. Capítulo 9, Axioma 8, o perigo está na oportunidade. Bem-vindos ao capítulo 9, um capítulo de alerta e discernimento, onde desvendamos o 8º axioma, o perigo está na oportunidade. Este axioma é como um farol que nos guia através das águas aparentemente calmas das oportunidades, lembrando-nos de que nem sempre o que reluz é ouro. O 8º axioma é um lembrete poderoso de que oportunidades aparentemente brilhantes podem conter riscos ocultos. Às vezes, a empolgação e o potencial de ganhos podem obscurecer nossa visão para os perigos que podem acompanhar uma oportunidade. Este axioma nos instiga a olhar além da superfície e a avaliar cuidadosamente antes de mergulhar. Avaliar oportunidades requer um olhar crítico e diligente. Isso envolve uma pesquisa minuciosa, análise de riscos potenciais e consideração das possíveis armadilhas. Investidores sábios entendem que a decisão de agir não deve ser baseada apenas na promessa de recompensas, mas também na compreensão completa das implicações e riscos envolvidos. Imagine alguém que investiu em uma empresa iniciante com promessas revolucionárias. A oportunidade parecia irresistível, mas, à medida que o tempo passava, os problemas de gestão e os desafios de implementação surgiram, e o investimento se tornou uma fonte de frustração e perda. Outro exemplo é o investidor que se deixou levar pela promessa de altos retornos em um esquema de investimento complexo. A oportunidade parecia lucrativa, mas, no final, era apenas uma fachada para um esquema fraudulento que resultou em perdas financeiras significativas. Essas histórias demonstram que o perigo muitas vezes está disfarçado sob a máscara de oportunidades atraentes. Investidores que seguem o 8º axioma compreendem a importância de olhar além da superfície e de avaliar cuidadosamente as oportunidades antes de agir. Portanto, à medida que continuamos nossa jornada pelos axiomas de Zurique, levemos conosco a sabedoria do 8º axioma. Lembre-se de que a cautela é essencial ao enfrentar oportunidades, e que a avaliação diligente pode proteger contra os perigos que podem se esconder nas oportunidades mais atraentes. Capítulo 10 – Aplicando os axiomas na vida moderna. Chegamos ao capítulo 10, um capítulo de aplicação prática e relevância contínua. Neste capítulo, vamos explorar como os axiomas de Zurique podem ser aplicados às situações financeiras contemporâneas, fornecendo orientações práticas para os ouvintes incorporarem esses princípios sábios em suas próprias decisões financeiras. Vamos percorrer os axiomas novamente, desta vez relacionando-os a situações que muitos de nós enfrentamos no mundo financeiro moderno. Axioma 1. O risco é sempre proporcional à recompensa, e ao avaliar investimentos, considere se os potenciais retornos justificam os riscos envolvidos, especialmente em setores de rápido crescimento ou em novas tecnologias. Axioma 2. Não jogue com o dinheiro que precisa e mantenha seus investimentos separados de suas despesas essenciais, garantindo que você tenha uma base financeira sólida antes de buscar riscos mais altos. Axioma 3. Abrace o desconhecido e explore novas oportunidades, como investir em tecnologias emergentes ou setores inexplorados, mas faça isso com uma compreensão sólida e pesquisa diligente. Axioma 4. Domine a arte de esperar e mantenha uma abordagem de longo prazo para investir, permitindo que seus investimentos amadureçam ao longo do tempo, em vez de serem influenciados por flutuações de curto prazo. Axioma 5.
ignore a opinião geral do mercado, se evite ser levado por modismos de mercado e tome decisões baseadas em sua própria análise e compreensão das tendências. Axioma 6. Seja confiante, mesmo que não tenha certeza, confie em suas pesquisas e análises, e não tenha medo de agir, mesmo quando as respostas não são claras. Axioma 7. Antecipe antes de comemorar e avalie todas as possibilidades antes de celebrar o sucesso financeiro, evitando armadilhas que podem acompanhar a celebração prematura. Axioma 8. O perigo está na oportunidade, e ao considerar oportunidades lucrativas, avalie cuidadosamente os riscos ocultos e não se deixe levar apenas pela promessa de ganhos. Defina metas claras, estabeleça metas financeiras realistas e alinhe seus investimentos a elas. Isso ajuda a avaliar se os riscos potenciais valem os retornos esperados. Diversifique com sabedoria, e ao diversificar, evite excessos que possam diluir o potencial de ganhos. Concentre-se em investimentos que você entende e que se alinham à sua estratégia. Eduque-se constantemente, continue aprendendo sobre finanças e investimentos. Isso permitirá que você avalie novas oportunidades com uma perspectiva informada. Mantenha a calma sob pressão, pratique a arte de esperar e evite tomar decisões impulsivas em momentos de volatilidade do mercado. Confie em sua análise e tome decisões baseadas em sua própria pesquisa e análise, em vez de ser influenciado pela opinião predominante. Seja cauteloso nas comemorações, e ao comemorar o sucesso financeiro, reserve um momento para avaliar possíveis desafios que possam surgir no futuro. Analise oportunidades cuidadosamente, e ao se deparar com oportunidades aparentemente lucrativas, conduza uma análise detalhada dos riscos antes de investir. Pratique o equilíbrio, equilibre o desejo de ganhos com uma avaliação realista dos riscos. Lembre-se de que o perigo muitas vezes está escondido nas oportunidades. Ao encerrar nossa jornada pelos axiomas de Zurique, lembrem-se de que esses princípios transcenderam o tempo e continuam a ser relevantes na vida financeira moderna. Ao aplicar esses axiomas, você estará navegando no mundo financeiro com sabedoria e discernimento, buscando oportunidades reais enquanto protege seu patrimônio. Chegamos ao fim desta jornada através dos axiomas de Zurique, um mapa de orientação sábia no mundo complexo das finanças. Ao longo deste audiobook, exploramos cada axioma, desvendando as lições intemporais que eles oferecem. Agora, na conclusão, recapitulemos esses valiosos pontos e olhemos para o futuro com otimismo e determinação. Cada axioma revelou uma pérola de sabedoria que transcende o tempo. Do equilíbrio entre risco e recompensa até a prudência em face das oportunidades, dos desafios da incerteza à importância da independência de pensamento, esses axiomas oferecem uma bússola para navegar pelo mundo financeiro. Aprender com os erros, dominar a arte de esperar, confiar na análise pessoal e estar preparado para os riscos ocultos são lições que podemos aplicar em nossa jornada financeira. À medida que você encerra este audiobook, convido-o a fazer uma pausa e refletir sobre como pode integrar esses axiomas em sua própria jornada financeira. Como você pode aplicar a prudência ao analisar oportunidades? Como a paciência pode moldar sua abordagem de investimento? Como a independência de pensamento pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas? Essas são reflexões que podem guiá-lo em suas escolhas financeiras futuras. Agradeço sinceramente por acompanharem esta jornada através dos axiomas de Zurique. É uma honra ter compartilhado essas lições valiosas com vocês. À medida que avançam em suas vidas financeiras, lembrem-se de que esses princípios são uma bússola confiável em meio às tempestades do mercado e às marés das oportunidades. Mantenham a mente aberta, confiem em sua capacidade de análise e nunca deixem de aprender. Com essas lições sábias como guias,
Estou otimista de que todos vocês estão preparados para enfrentar o mundo financeiro com mais confiança e sabedoria. Lembrem-se de que as sementes da prosperidade são plantadas por meio de escolhas informadas e da aplicação diligente desses axiomas intemporais. Obrigado por dedicarem seu tempo a este audiobook. Desejo a todos vocês sucesso em suas jornadas financeiras e em todas as facetas de suas vidas. Até logo!